As reflexões que teremos a seguir têm como tema os ensinamentos de Sumé e a tradição itacoatiara no contexto da Pedra do Ingá, pontos de contato com a narrativa bíblica do dilúvio. Com vocês, o historiador e arqueólogo, Dr. Matusalém Alves. Um bom dia a todos e a todas. É uma grande alegria, uma grande satisfação nos encontrarmos aqui na cidade de Vitória, da Conquista, Bahia, para esse simpósio, onde aqueles que nos antecederam colocaram de forma científica aquilo que, de fato, a ciência ela tenta nos apresentar sobre o design inteligente, sobre a questão relacionada a um projetista, né? Que desenhou ou que projetou todo o universo à vida. Eu fiquei triste assim quando o professor Marcos ele falou assim, quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Eu fiquei muito triste e revoltado porque nós tiramos a possibilidade do galo, né? A possibilidade do galo, o galo foi excluído, né? Nós não podemos excluir, né? Que tem aí um terceiro personagem também. Então a gente já faz essa reivindicação para que vocês, como cientistas, como pesquisadores, passarem agora a se debruçarem sobre o galo. Né? Bom, o trabalho que nós desenvolvemos, nós trabalhamos já há mais de 20 anos na Universidade Estadual da Paraíba. Nós coordenamos o Núcleo de Estudos Pré-Históricos. Eu sou professor de Pré-História da instituição, fui professor também de História da África. Sou coordenador adjunto do curso de História, e há mais de 20 anos nós pesquisamos os sítios arqueológicos no estado da Paraíba. E o estado da Paraíba, para vocês terem ideia, Espanha e França são duas potências arqueológicas e sítios arqueológicos. E lá temos 300 sítios arqueológicos aproximadamente nesses dois países. E só na Paraíba nós temos mais de 500 sítios arqueológicos, alguns até que apontam indícios de mais de 1000 sítios arqueológicos, mas que nós catalogamos, em uma ONG que nós participamos, nós catalogamos mais de 500 sítios arqueológicos. E os sítios arqueológicos que nós temos na Paraíba, ele nos traz evidências interessantes. E um dos pontos de partida para nós entendermos os sítios arqueológicos no Nordeste, no Brasil, é o livro da professora Gabriela Martim, que é exatamente a pré-história do Nordeste. Mas nós temos outros também, arqueólogos, historiadores, que trabalham com a questão dos sítios arqueológicos aqui no Brasil. O André Pruz, a professora Niete Guidon, que tem um trabalho desde a década de 70 lá no Piauí, e nós temos também outros que trabalham esses sítios arqueológicos, né? Então, na verdade, nós iremos abordar nesta manhã os sítios arqueológicos que nós chamamos de tradição rupestre, né? Que são os sítios rupestres. E que sítios são esses? Que tem os desenhos, que nós chamamos de gravura rupestre ou pintura rupestre, ok? Gravura ou pintura rupestre, que foram produzidos pelos índios, né? Ou pela população pré-cabralina ou pré-colombiana, como queiramos identificar aqueles que habitaram aqui em nossa região antes da chegada dos europeus. Então, portanto, nós realizamos um trabalho em um sítio arqueológico chamado a Pedra do Ingá. Por que a Pedra do Ingá? Porque a Pedra do Ingá, nós temos em torno de 6 sítios arqueológicos que são cadastrados aqui no Brasil. Apesar de nós termos milhares e milhares de sítios arqueológicos e sítios paleontológicos, que são diferentes. Existe o sítio arqueológico e existe o sítio paleontológico. O sítio arqueológico é aquele que temos o registro da cultura material produzida pelo homem ao longo da história. E o sítio paleontológico não está ligado à cultura material, e sim aos fósseis dos animais extintos, ok? Então, alguns confundem, por exemplo, o sítio arqueológico com o sítio paleontológico. Se eu encontro indícios da presença humana, então eu estou falando de um sítio arqueológico. Se eu encontro indícios da presença de animais, fósseis de animais, então eu estou falando de sítio paleontológico,
ok? Essa é a primeira questão que nós gostaríamos de colocar. Então, a Pedra do Ingá é um dos sítios arqueológicos mais importantes que nós temos no Brasil e no mundo. Cientistas do mundo todo, da área da arqueologia, já foram até a Paraíba para estudarem a Pedra do Ingá. Entre eles, o italiano Gabriele Baraldi, que já estudou na Pedra do Ingá. A Universidade de Lyon, da França, já fez uma pesquisa na Pedra do Ingá, onde foi feito um molde da Pedra do Ingá, né? Enfim, entre outros cientistas que ali estudaram. Então, a Pedra do Ingá tem 24 metros de comprimento e 3,5 metros de altura, com cerca de 500 registros de gravura rupestres que nós temos ali naquela pedra. Portanto, quando nós nos debruçamos no título aqui da palestra, vamos ler juntos o que é que diz aqui? Os ensinamentos de quem? De Sumé e a tradição itacoatiara no contexto da Pedra do Ingá e do dilúvio bíblico. Então, por quê? Como professor de pré-história, trabalhando também com curso de extensão em arqueologia, eu tinha uma preocupação de que aquelas evidências arqueológicas me apresentassem alguma coisa daquilo que estava registrado na Bíblia. Então, toda fonte de pesquisa para o historiador é importante. Qualquer informação, um pedaço de papel, tudo para o historiador é importante. Porque é uma fonte, o quê? É uma fonte histórica. Então, eu posso dizer também que a Pedra do Ingá é uma fonte o quê? É uma fonte histórica. O Bhagavad Gita dos Hare Krishna também uma fonte o quê? Histórica. O Alcorão também é uma fonte histórica. É um livro religioso, mas ele se constitui para mim uma fonte histórica, assim como a Bíblia também e outros livros religiosos e não religiosos também se constituem em uma fonte para que nós possamos produzir o conhecimento em cima daquilo que foi ali identificado. Então, nesse sentido, nós tentamos fazer uma pesquisa e produzimos um texto que está produzido e produzimos também um material interessante sobre isso que está lá no núcleo, né, e que não sou eu apenas que estou discutindo ou debatendo essa questão, pelo menos da primeira parte dos ensinamentos de Sumé. Ou seja, outros estudiosos, outros pesquisadores também estão trabalhando na pesquisa concernente à questão relacionada ao registro rupestre e à passagem desse personagem mitológico nos caminhos do continente americano. Então, veja bem, para nós começarmos, eu gostaria só para nós entendermos um pouco o que é a história do homem, o que é a vida do homem. Né? Porque na história nós estudamos a presença do homem e aquilo que ele produziu ao longo da sua caminhada. Então, na ciência convencional, a presença do homem está entre 3,5 milhões de anos a 4 milhões de anos. Né? Ou seja, desde os primeiros hominídeos até o Homo sapiens sapiens, evoluindo desde as transformações ocorridas biológicas, físicas, né, que traduz ao Homo sapiens sapiens que somos nós. Então, dentro dessa perspectiva, ou mesmo dentro de uma perspectiva do criacionismo, que alguns dizem que a presença do homem está entre 6 mil e 10 mil anos aqui na Terra, como seria a vida do homem? Então, eu li uma lenda, né, que eu achei interessante. Né? E a lenda também é uma fonte histórica importante para o historiador. Né? Nós estamos produzindo, dentro desse trabalho, uma literatura de cordel. Eu não sei quantos aqui conhecem a literatura de cordel. Alguém conhece? A literatura de cordel é uma literatura importante. Nós temos a maior biblioteca lá na Universidade Estadual da Paraíba, onde eu leciono, de literatura de cordel do mundo, a da América Latina. Eu acho que talvez seja a maior, que é a biblioteca do professor Átila Almeida, que foi adquirida por aquela universidade. Então, nós estamos produzindo sobre isso também uma literatura de cordel para popularizar o conhecimento. E então, uma lenda que eu achei interessante, que talvez seja conhecida também por vocês, é a lenda da criação. Né? O Criador chegou para criar o homem e ofereceu para o homem 20 anos de vida. E o homem, como princípio, o homem, ele é o quê? Ele é insatisfeito, ele está sempre insatisfeito, não é, professor Marco? Sempre nós queremos alguma coisa. E o homem, ele questionou porque o Criador deu para ele apenas 20 anos de vida. Mas, portanto, não é, foi o que lhe foi permitido viver. E então foi criado o burro. O Criador também criou o burro. E ofereceu para o burro 20 anos de vida. E
aliás, 30 anos de vida. 30 anos de vida para o homem, não é? 30 anos de vida para o homem questionou, porque era muito pouco tempo, só corrigindo, e para o burro ofereceu também 30 anos de vida. E o burro questionou, né? É muito tempo de burrice, né? Não preciso desse tempo todo para viver. Então ele disse, eu quero apenas 20. E quem estava insatisfeito? Quem é que estava insatisfeito? O homem estava insatisfeito. E o burro queria quantos anos de vida? Queria 20. Então o homem pediu ao Criador quantos anos de vida? 10 anos de vida. Ele agora ficou quantos anos? Quantos anos o homem ficou? Com 40 anos. O Criador também, diz a lenda, criou o cachorro, né? Criou o cachorro e ofereceu para o cachorro 30 anos de vida. O cachorro disse, é muito tempo de cachorrada. Eu não preciso desse tempo todo. Eu quero apenas 20. E quem estava insatisfeito? O homem. E o homem pediu os 10 anos de vida de quem? Do cachorro. E agora o homem ficou quantos anos de vida? Quantos anos? 50 anos. Ele ofereceu 30 anos de vida para o macaco. O macaco disse, é muito tempo de macaquice. Eu não preciso desse tempo todo. Eu quero apenas 20. E quem estava insatisfeito? O homem. E agora o homem pediu os 10 anos de vida do macaco. E ficou com quantos anos? Com 60 anos. E criou o condor, né? Uma ave bonita, maravilhosa, 30 anos de vida. Ela não quis, disse que era necessário apenas, o quê? 20 anos de vida. E quem estava insatisfeito? O homem. E o homem ficou quanto tempo de vida? 70 anos de vida. Qual é a moral da história dessa lenda? Que até os 30, o homem vive a vida de quê? Vive a vida do homem. Dos 30 aos 40, o homem vive a vida do burro, que é quando ele casa, ele vai trabalhar, jogar duro para sustentar a família, não é verdade? Nós vamos lutar, não é, para segurar a família. É a construção da vida do homem, não é? Então ele vive a vida do burro. E dos 40 aos 50, ele vive a vida de quem? A vida do cachorro. Um dia ele para mais um pouco em casa, fica ali aguando o jardim, pastorando as filhas que estão namorando, ali olhando, não é tudo mais, né? Então ele vive a vida de quê? Do cachorro. E dos 50 aos 60, o homem vive a vida de quem? Vive a vida de quem? Do macaco. Fazendo presepada para os netos rir. Já viu um avô, né? Fica de 4, o neto fica na cacunda dele, e ele diz, vai cavalinho, né? Ele vai caminhando, né? E fica pulando de galho em galho. Vai na casa de um compadre, de uma comadre, na casa de uma pessoa e de outra. Então ele vive a vida do macaco. E dos 60 aos 70, ele vive a vida de quem? Do condor. Minha véia faz um chá que eu estou com dor aqui. Aparece dor em tudo quanto é canto, né? É um festival de dor, né? A vida dele é uma dor. O sobrenome dele poderia mudar até para o quê? Matusalém Alves de Oliveira da Dor, né? Então, é de fato, se isso for uma realidade, nós percebemos na essência que essa é a vida do homem. E na caminhada do homem, nesta vida, ele constrói a sua história. Mas ele não constrói sozinho. Ele constrói com outros, o quê? Com outros atores. E esses atores capazes de construir a história, é que exatamente nós procuraremos entender um pouco nesta manhã. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano, em seu imaginário coletivo, admite a existência de heróis e mitos civilizadores, cujos caminhos se cruzam entre diversas comunidades, oferecendo-lhes afinidades sociais. Então, quer dizer, a comunidade mundial, ela tem uma diferença cultural muito grande. Os antropólogos estudam isso, a diferença das culturas na história da sociedade humana. Mas existem histórias, existem mitos, existe imaginário dentro da subjetividade, do inconsciente coletivo, que parece unificar a história da humanidade, em que pese as diferenças literárias e de narração daquilo que existiram de fato na história da humanidade. Se você ler o livro de Jung, foi psicanalista, você vai entender a questão da subjetividade do imaginário coletivo das pessoas. Outra coisa importante também, categoricamente, um dos mitos mais importantes da história mundial, e principalmente da América, é o mito de quem? Pode dizer, qual o mito de quem?
o mito de Sumé, no qual se tornou uma incógnita em toda a extensão do continente americano. Conhecido no continente por diversos nomes: Sumé, Xumé, Paiabara, entre os nossos índios, Quetzalcoatl nas culturas da Mesoamérica, Somai entre os Caraíbas, no Haiti era Zeme, na América Central era Zamina. Então, esse personagem, que parece estar presente em todas as culturas da América, é esse personagem que nós iremos traçar um pouco da vida, se é que ele existiu aqui na América. Nós vamos tentar traçar a vida dele, os caminhos, as pegadas deixadas por Pai Sumé aqui no continente americano. O mito de Sumé e Tomé rapidamente espalhou-se por toda a colônia brasileira e colônias espanholas da América do Sul, e teria deixado várias evidências. Então, o que foi que aconteceu? O mito de Sumé, Paiabara, Xumé, como queiram chamar, ele ganhou um contorno de ressignificação. Foi ressignificado o nome dele. Porque quando os padres jesuítas eles chegaram e eles começaram a entrar em contato com os índios que aqui habitavam, eles perceberam que aquilo que eles estavam narrando, eles precisariam ressignificar para facilitar o processo de colonização e de exploração do nosso continente. Então veja o que aconteceu. Então eles colocaram categoricamente: vocês não sabem falar, vocês estão falando de um personagem bíblico. E esse personagem bíblico existiu, e nós iremos ensinar vocês a falar o nome dele corretamente. E qual seria o nome desse personagem bíblico? Qual seria o nome? Seria o quê? Seria o discípulo de Jesus, chamado de quê? De Tomé ou São Tomé. Então, nesse sentido, os padres jesuítas, quando eles começavam a catequizar os índios e iam conversando, se tornou uma identidade na América que teria passado do indivíduo, que teria os mesmos traços, né? Os mesmos traços culturais e os mesmos traços físicos que identificavam como se fosse um único personagem. Então, para facilitar a catequização, veja bem, quando os espanhóis chegaram aqui na América, os portugueses chegaram aqui no Brasil, no primeiro momento os índios eles não esboçaram uma reação. Depois foi esboçada uma reação, não é, por parte dos índios, e na Paraíba houve uma reação muito forte com a guerra do Tracunhaém, não é? Baía da Traição, tem uma cidade lá com o nome Baía da Traição, que foi uma resistência muito forte dos índios, mas no primeiro momento eles pensavam que eram a volta dos deuses, porque um dia quando Sumé, Paiabara, Quetzalcoatl, seja qual for o nome, ele saiu, ele disse que voltaria e continuaria aquilo que ele tinha ensinado para eles. E o que foi que Pai Sumé ensinou para eles? Adorarem um único Deus. Veja, adorarem um único Deus, ensinou-os a plantar, ensinou sobre a criação do mundo, entre outras coisas, o casamento que não deveria ser poligâmico e sim monogâmico. Então, ele foi ensinando, então ele despertava evidentemente ódio, e despertava, por outro lado, o quê? Simpatia, por parte, principalmente dos pajés, né, que tinham interesse de manter o status quo reinante. Então, nesse sentido, isso que eu estou dizendo, vocês podem comprar o livro do historiador Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso, onde ele, eu não sei se é o 7º, 8º capítulo, praticamente em todo o livro, ele vai fazer uma abordagem sobre isso que eu estou colocando para vocês. Quem quiser anotar aí, é Visão do Paraíso, Sérgio Buarque de Holanda. Então veja, o que é que acontece? Então, a chegada dos portugueses, então, Sumé foi preparando, mas por outro lado, ele foi atacado também. Ele era expulso. E um dia dizem que Pai Sumé, vivendo perto do Atlântico, Enésio, ele estava na cabana, então alguns se reuniram para matar, atearam fogo na cabana, e Pai Sumé milagrosamente escapou, saiu andando pelas águas, diz o relato, né? Tentaram atingi-lo, mas não conseguiram, e ele desapareceu. Mas antes de desaparecer, Pai Sumé disse que um dia ele voltaria. Quando os espanhóis chegaram para cá, eles estavam pensando que era a volta de quem?
Que os deuses estavam o quê? Já estavam voltando. Quem já leu isso aí? Na historiografia brasileira. Alguém já leu? Tem algum historiador aqui? Todos são de outras áreas, né? Mas quem lê os livros de história, entendeu? Vai encontrar esse relato. Então, a chegada, a saída de Pai Sumé trazia uma esperança de que ele voltaria para alguns que ele tinha despertado esperança. Agora, você pode perguntar, existe algum registro rupestre, ou seja, registro na pedra, gravado na pedra, que explica a passagem de São Tomé aqui no continente americano? Vamos tentar aqui analisar juntos. A tradição conta que muito tempo atrás, quando os brancos não tinham ainda chegado por aqui, Pai Sumé se manifestou, andou, comeu e ensinou entre os nativos. Pai Sumé é considerado o protetor da terra do Brasil. Este ensinamento tradicional é conservado por alguns pajés, indígenas e caboclos. Ressaltamos que sempre foram vistos por muitos padres, estudiosos e mesmo por pessoas comuns, relatos de pegadas em rochas que dariam testemunho da passagem dos trabalhos do apóstolo São Tomé aqui pelo continente americano. Então, eu digo aqui, e dos trabalhos do apóstolo, vocês acrescentem aí, quem estiver anotando, aspas, do apóstolo São Tomé. Por quê? O apóstolo São Tomé, ele é colocado pelos padres jesuítas para ressignificar, estão entendendo? Ressignificar quem? O mito existente aqui. Qual era o mito existente aqui? De um personagem chamado Sumé, Paiabara, Xumé, e assim de acordo com cada cultura. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Então, foi ressignificado para o nome de quem? Do apóstolo São Tomé. Então, veja o seguinte. Os vestígios de pés humanos, gravados em pedras, foram mostrados pelos índios aos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil. E o registro de pés gravado na pedra, em baixo relevo, nós encontramos em toda a extensão do continente americano. Só por falar, existem estudos no Uruguai sobre isso, existem estudos no México sobre isso. Aqui no Brasil nós temos no Paraná, nós temos aqui na Bahia, nós temos no Piauí, nós temos no estado da Paraíba, só para citar alguns estados que nós temos o registro de pés gravados aonde? De pés gravados na pedra. E é impressionante que esses registros você encontra também na África, você encontra também no continente asiático, lá na Índia, você encontra o registro desses pés gravados na pedra. E entre os muçulmanos, quando existe uma localidade que existe o pé gravado na pedra, que poderia ter sido o pé da última vez que Maomé tocou aqui os pés quando esteve neste mundo. Entre os budistas existe também a tradição da marca do pé. Aqui na Bahia existe uma tradição de que existem dois pés, eles são venerados. Um seria a pegada de Deus e outro seria a pegada do demônio. E eles são, alguém já viram, já estudaram, já ouviram essa tradição que existe aqui na Bahia? Já ouviu? Isso aí, legal. Já deu uma lida sobre isso. Então procure estudar isso, que é interessante. Agora vamos lá. Como eu disse, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, na sua obra Visão do Paraíso, nos informa que os portugueses já conheciam a influência da passagem de São Tomé na África, onde cultuavam o mesmo tipo de relíquia na América, foram atribuídas ao santo. Na África já havia um culto ao pé. Não é? Na América existe o culto ao pé. Quando os padres jesuítas eles chegam na América, eles chegam na África, o que é que eles vão fazer? Eles vão ressignificar, eles vão colocar um outro nome para tentar, está entendendo, Anésio? Facilitar o processo de quê? De colonização e, portanto, de catequização dos índios, considerando a crise que o catolicismo ele passava lá na Europa Ocidental. Através da ampla comunicação entre os jesuítas, o mito do apóstolo Tomé foi recriado e vastamente divulgado. Aqui uma foto, não é, de São Tomé. Em quase todas as citações, Sumé aparece relacionado a antigas marcas de pés, desde pegadas quanto a gravuras diversas interpretadas
como se fosse letras, porque na verdade alguns colocam pedra do letreiro, isso do letreiro. Como os índios eles não escreviam, eles registravam através de pinturas rupestres e gravura rupestre a passagem dele, aonde eles estavam. Quando você tem a questão da gravura rupestre, nós chamamos de Itacoatiara. Na verdade, essa é uma palavra tupi-guarani que significa pedra pintada. Mas a Itacoatiara não é uma pedra pintada, ela é uma pedra gravada. Mas ainda, pelo nome se tornar popular, ainda se utiliza o nome Itacoatiara. Entenda bem o seguinte, as Itacoatiaras, elas estão localizadas sempre às margens do rio, em lugar de água. Quando você estuda as Itacoatiaras, desde a tradição amazônica, passando praticamente por toda a extensão do Nordeste, você encontra essa tradição, que são gravuras rupestres, ou seja, gravuras feitas em baixo relevo na pedra. No caso específico lá da Paraíba, da Pedra do Inguá, que eu vos falei há pouco, né, ela está às margens do rio Bacamarte, ok? Ingá é uma palavra tupi, é um fruto que tem, o fruto da ingazeira. O fruto da ingazeira é o ingá. Então você tem as gravuras rupestres e você tem também as pinturas rupestres também. O que seriam as pinturas rupestres? São pinturas feitas na parede. De acordo com cada região, vai ter a técnica de fazer aquela tinta para se aplicar à parede. No caso específico lá da Paraíba e de outras regiões do Nordeste, eles usavam o óxido de ferro, o leite de figueira, a água e a clara do ovo, que era para fixar a pintura na parede. Em outras comunidades também utilizava-se o esperma humano, porque se constituíam em rituais de iniciação, então eles colocavam também mãos gravadas na parede e colocavam geralmente o esperma, que ele se tornava o fixador. Então isso a gente chama um ritual de iniciação quando o jovem passava para a adolescência. Então veja o seguinte, então entendido, aqui nós temos uma foto clássica que nós colocamos, o pé de Pai Sumé, porque todo mundo está querendo saber, né, o pé dele. Então aqui está, esse pé, um dos mais clássicos, um dos mais bem conservados que nós temos, esse pé de Pai Sumé, o petroglifo, na Baía de Paranaguá, Paraná. Na verdade, esse pé que nós temos aqui, né, eu vou colocar aqui essa figura, porque é atribuído esse pé à pegada de Pai Sumé, e existe indícios de que pela sabedoria de Pai Sumé, ele teria construído a estrada mais longa do continente americano. E essa estrada, vocês podem perceber aqui no mapa, ela vai São Paulo, Paraná, e ela vai subindo. Vocês podem perceber aí no mapa, vai chegar o Peru, vai chegar a Bolívia, né? Tem uma foto, eu devo ter colocado aqui, um pedaço dessa estrada, que é considerada a estrada mais longa que nós temos aqui na América. Que é, como tem ali a estrada do Piabiru, ou a estrada do Ouro, não é? Que ligava, naquele momento que os índios aqui moravam, não existia essa demarcação geopolítica que nós temos hoje, né? A demarcação era outra, evidentemente. A geopolítica da época não se comparava ou não era semelhante à geopolítica de hoje. Então, essa estrada ela saía ligando o continente. E nós estamos tentando trabalhar essa estrada. Eu estou em contato com algumas pessoas de São Paulo que estão fazendo prospecção para, de fato, nós sabermos o verdadeiro percurso dessa estrada, até onde ela vai e os trechos que ainda estão preservados. Então, essa estrada também é atribuída a Pai Sumé. Dentre os muitos registros atribuídos a Sumé, onde ele poderia ter ensinado aos grupos primitivos da região, encontra-se a Pedra do Ingá, um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil e do mundo. Eu devo ter uma foto aqui. Ao observarmos com detalhes a Pedra do Ingá, podemos constatar figuras que se assemelham a astros, figuras antropomorfas, que são figuras humanas, figuras zoomorfas, que são figuras de animais, e figuras fitomorfas, que são figuras de planta, ou mesmo gravuras desconhecidas. Então, existem muitas interpretações em torno da pedra do Ingá. Mas a abordagem que nós iremos fazer, por exemplo, Gabriele Baraldi, italiano, já é falecido, ele produziu um material dizendo que a Pedra do Ingá deveria ter
sido produzida pelos hititas. Existe outros que dizem que a Pedra do Ingá ela foi produzida pelos fenícios, não é? Que teriam chegado pelo rio Paraíba, navegado pelo rio Paraíba, teriam chegado até ali a localidade e teriam produzido aquelas inscrições ou aquelas gravuras existentes na Pedra do Ingá. Existem alguns que dizem, como Enésio, né, que está ali orando por mim, com os olhos fechados, né, fazendo uma prece, né, ali certamente, que foram também o quê? Os astronautas, a teoria do astronauta antigo, que foram os ETs de Enésio. Né? E por falar em ETs, um dos mais famosos que nós temos no Brasil hoje é quem? Quem é? Vocês sabem quem é? Oi? Não tem tem um site de Urandi, né, que é um dos caras que trabalham com essa questão, é Bilu, né? Bilu é um dos ETs mais populares que nós temos. Algumas redes de televisão, canais de televisão abertos, fizeram questão Bilu, e dizem que Bilu ele já engravidou mulheres. Tem mulheres, já ouviu falar em Bilu? Né? Então, que teria sido também produzido o quê? Por seres de outro planeta, a Pedra do Ingá. Né? Então, enfim, tem N interpretações, mas a interpretação mais coerente seria a da professora Gabriela Martins no livro A Pré-História do Nordeste, que diz que ali foi produzido pelos índios cariris. Mas existe dentro do relato de muitos historiadores, de muitos arqueólogos, que colocam que a Pedra do Ingá, ela poderia ter sido um trabalho produzido de Sumé juntamente com os índios da localidade. No estado do Piauí, tem alguém do Piauí aqui? Diz que tinha um menino do Piauí? Não tem? Eu acho que ele não veio. Não é? Era a antiga capital, Oeiras. Não é? Nós temos registros dessa pedra. Em Minas Gerais tem uma cidade chamada São Tomé dos Letreiros. Salvo me engano, o nome é esse. Também que é atribuído a essa ressignificação do mito de Sumé apresentado pelos índios. Então, portanto, vamos aqui. Relatos que convergem para o entendimento de que existiu um dilúvio universal, registrado por povos dos mais longínquos continentes, conforme os seguintes relatos. Então, veja bem. Então, eu saio lá da Paraíba, eu pego o mito da América, vou lá para Paraíba, onde houve uma ressignificação do mito de Sumé para Tomé, e Sumé ou Tomé teria passado por lá e teria deixado alguma mensagem escrita naquele petroglifo, naquela pedra, certo? Que tem 24 metros de comprimento, 3,5 metros de altura, com mais de 500 gravuras existentes naquela pedra. Então, o que é que acontece? O relato que existe naquela pedra, segundo algumas interpretações da tradição oral daquela localidade, é que ali está contando a história da criação do mundo e a história do dilúvio apresentado ou narrado na Bíblia. Agora, que essa história do dilúvio, entendeu? Da criação do mundo não é um fato isolado da Pedra do Ingá, um fato isolado do que é narrado na Bíblia. Então vejamos o seguinte. Na Suméria, o mito sumério de Gilgamesh. Né? Vocês terem ideia da importância desse mito, Marcos? Ele data de 1000 anos antes do texto produzido por Moisés na Bíblia. 1000 anos antes. Então, o primeiro relato que nós temos, conhecimento, antes da Bíblia, é o mito de Gilgamesh, sobre o dilúvio. A mitologia greco-romana, ele nos conta a história de Deucalião e Pirra, sobreviventes do dilúvio imposto por Deus com o propósito de exterminar a raça humana. A mitologia hindu de Basbasbatas, que foi salvo de um dilúvio. Koshkosh, Telcipacte ou Tepse se salvou junto com a sua esposa num barco, deixando a arca no monte Coyoacau. Existem muitas pinturas retratando o grande dilúvio encontrado entre os astecas, entre os mixtecas, os zapotecas, os tasclanos e muitos outros que relatam que existiu um dilúvio que destruiu a cultura produzida pelo homem ao longo da história. Os maias deixaram crônicas gravadas em hieroglifos, quase destruídas pelos espanhóis durante a dominação.
Seu conteúdo permaneceu vivo na memória das pessoas e foi transcrito para o latim titulado Popol Vuh. Retrata um grande dilúvio ocorrido em uma terra a qual era considerada o paraíso aqui na terra. O Popol Vuh, ele se tornou muito popular devido à tradição maia de que o mundo seria destruído em 2012. Lembram disso aí? Todos devem lembrar que todos estavam esperando o fim do... Todos não, muitos esperavam, não é? Eu não sei se a Nésia se associou a isso, né? O fim do mundo em 2012, não? É falta de fé, então, não foi? Os Hopis sustentaram que houve um lugar destruído por causa da violência e da corrupção. E narram que apenas um homem, uma mulher e um casal de cada raça de animal, ele se salvou daquela tragédia. Na Colômbia, os índios Chibchas possuem uma lenda em que um Deus que sustentava os céus e às vezes a terra, enviou um grande dilúvio, no qual as águas teriam escorrido através de um buraco aberto na superfície da terra. Entre os incas, há uma lenda inca que conta que as chuvas teriam durado 60 dias e 60 noites, ou seja, 20 a mais do que é narrado na Bíblia. A lenda dos índios tamandarés, a lenda de Tamandaré, dos índios guaranis, também retrata um dilúvio e a salvação de um casal no alto de uma montanha. A Itacoatiara do Ingá está relacionada com a destruição do mundo através de um dilúvio, pode ser observada nas gravuras da pedra. Relato dos antigos habitantes da cidade. Aqui está o petroglifo, né, a pedra, uma foto da pedra. Vocês têm aqui o que nós chamamos de gravuras rupestres. Nós conseguimos um desenho aqui, certo? Que alguém fez, um paleoartista, ele fez um desenho de como seria a parte de cima aqui da pedra, aquela linha pontilhada que vocês estão vendo, que se chama capsulares. Então, veja que o que é que eles interpretam, não é uma interpretação minha, o que é que ele interpreta. Essa linha seriam as águas. Aquela parte de cima ali seria, estou observando a parte de cima, semelhante a uma chuva torrencial, um barco que está quase, praticamente afundado nas águas, mas as águas vão baixando o nível, o barco ele vai subindo um pouco mais. Ali na frente vocês podem ver um barco, e o que é que tem perto do barco? Dá para identificar aquele desenho? Esse barco está quase afundando, aqui você segue na linha, ele vai conseguindo naufragar mais à vontade, aqui ele já está uma ave, aqui é retribuído ao renascer da vida, aqui seria um sinal da vida pelos egípcios, e aqui seria o sol, E aqui seria o sol. Então essa linha pontilhada, segundo os narradores de lá, está contando nesta pedra o quê? O relato de quê? Do dilúvio. O que é que tem por baixo dessa pedra, dessas linhas pontilhadas? Nós vamos ter algumas gravuras rupestres. Veja o seguinte. Bom, eu disse para vocês que essa pedra, ela tem figuras de astros, ela tem figuras antropomorfas, que são figuras de quê? Humanas. Figuras zoomorfas, que são figuras de quê? Animais. E figuras fitomorfas, que são figuras de quê? De animais. E existem outros desenhos, outras gravuras que nós não sabemos o significado, porque era próprio da linguagem dele naquela época. Bom, então, para entender, aqui a primeira parte, o primeiro momento, nós temos figuras fitomorfas, que são figuras de quê? De plantas. A segunda parte, nós temos o quê? Figuras de répteis, de animais da região, de aves da região. Nós temos o quê? Figuras o quê? Fitomorfas. E no terceiro momento, nós temos figuras antropomorfas. São cenas de homens, da sexualidade humana. Aqui, você tem o símbolo do falo, como se chama, que é a genitária masculina, a genitária feminina, que nós temos aqui, identificado, ok? Então, se você vê a narração bíblica, no primeiro momento da criação da vida, nós temos o quê? A criação de quê? Das plantas, depois a criação dos animais, e depois o quê? A criação de quê? Dos homens. E a necessidade o quê? Da reprodução para ele repovoar a terra. Então, o que foi que aconteceu? Toda a criação, ela teria sido destruída através de quê? Através das chuvas. Entenderam? Então, plantas, animais e o quê? E o homem.
todos teriam sido destruídos o quê? Tem uma outra luz ali, né? Uma outra luz ali, eu pensei que era o ET de Anésio. Teria sido destruído pela presença do dilúvio, Então vejam que a tradição de Sumé, nós não estamos dizendo, conforme os padres jesuítas que aqui passaram, eu não estou afirmando que ele é o apóstolo Tomé. Essa ressignificação ficou por conta de quem? Dos padres jesuítas. Mas que nós não podemos negar a existência das pegadas da terra e que alguém teria passado aqui, alguém ou algumas outras pessoas teriam passado aqui com características europeias aqui, como é narrado. Eu estive no ano passado na Bolívia, em Tiwanaku, tem um sítio arqueológico interessantíssimo, que você vê a figura, né, como se fosse a figura de um não indígena aqui da região. Os traços eram um traço muito mais voltado para a Europa do que o mesmo de um outro local, do que um traço oriental, que é comum em nossos indígenas. Então, em outras regiões também da América Central, você vai encontrar figuras dessa natureza. Fica de fato a incógnita. Quem foi a figura de Sumé? Ele existiu ou foi um mito que foi criado e ressignificado pelos portugueses? Pai Sumé, ele existiu? Ele foi Tomé? Isso ficou por conta dos padres jesuítas. O que significam essas pegadas na pedra? E porque, se ele existiu, ele sofreu, por um lado, uma grande oposição e, por outro lado, uma grande aceitação. Então, portanto, aquilo que ele produziu, ensinando-os a adorar um único Deus, ensinando-os a plantação, ensinando-os o casamento monogâmico, essas coisas típicas da cultura judaico-cristã, que chegou aqui na América. Como ela teria chegado? A questão da história na narração do dilúvio, que não é uma coisa só aqui do nosso só lá do texto bíblico. Eu fiz uma passagem por vocês aqui de diversas culturas do mundo que tem a tradição do dilúvio bíblico. São mais de 200 narrações que nós encontramos no mundo do dilúvio bíblico. Existe uma coisa: será que esses povos que não tiveram nenhum contato com a Bíblia, que não conheciam sobre a Bíblia, estavam num delírio coletivo, ou de fato estava na sua memória, em suas mentes, um fato que de fato existiu há algum tempo, que foi transmitido de geração em geração, através da tradição oral, e hoje a tradição oral é uma fonte de historiador significativa para ele produzir a história, ficou marcado na vida desses povos. Na década de 70, dois cantores e compositores dos mais renomados do Brasil, Zé Ramalho, que é mais conhecido, e Lula Cortez, que não é tão conhecido, é pernambucano, um paraibano e outro pernambucano. Então ele escreveu uma música, o nome dessa música é A Lenda de Sumé. Veja o que diz a letra. Quando as tiras do véu do pensamento desenrolam-se dentro de um espaço, adquirem os poderes por onde eu passo, pela terra solar dos cariris, há uma pedra estranha que me diz que o vento se esconde num sopé, que o fogo é escravo de um pajé, e que a água há de ser cristalizada. Nas paredes da pedra encantada, os segredos talhados por Sumé. Um cacique de pele colorida conquistou docilmente o firmamento. Num cavalo voou no esquecimento dos saberes eternos de um druida. Pela terra cavou sua jazida, com as tábuas da arca de Noé, como lendas que vêm do Abaeté, e como as espadas de luz enfeitiçadas, nas paredes da pedra encantada, os segredos talhados por Sumé. Cavalgando trovões enfurecidos, doma raio lutando com Plutão, nas estrelas cometas de um sertão, que foi um palco de mouros enlouquecidos, um altar para deuses esquecidos, construiu sem temer a Lucifer, no oceano banhou-se na maré, e nas montanhas deflorou a madrugada, nas paredes da pedra encantada, os segredos talhados por Sumé. Sacrifique o cordeiro inocente, entre os seios da mãe d'água sertaneja, numa peleja de violas se deseja, é que o sol se derrube lentamente, que a noite se perca de repente, num dolente piado de Guiné, nos cabelos da ninfa Salomé,
nos espelhos de Téis enluarada, nas paredes da pedra encantada, os segredos talhados por Sumer. Nós nos colocamos à disposição para debater com vocês essas questões que nós estamos levantando, evidentemente passíveis de um debate, né, e de uma compreensão mais ampla e, portanto, para ser questionado, porque na ciência a gente parte na questão conhecida como contraditório. Então, um abraço, um beijo e nos colocamos disponíveis para o debate.